Fala galera, vamos que vamos, tudo bem? Vamos para mais um videozinho do canal. Galera, hoje eu vou começar já a 1000 graus, vamos que vamos. Hoje o Nasdaq, hoje ele prometeu e entregou. Galera, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês, vamos lá. Deixa eu só alinhar aqui um pouquinho para vocês. Fazer uma perguntinha básica. Galera, você olhando o mercado dessa forma aqui, vocês fazeriam o quê? Vocês compravam ou vocês venderiam? Média de 200 flat, média de 50 em cima, o preço aqui subindo, esse 3 candle aqui de força, ó, na ponta compradora. Agora eu te pergunto, vamos lá, sem olhar depois, você compraria ou você venderia? Vamos pelo seguinte fato, eu vou fazer aqui uma rápida análise para vocês procurarem entender um pouquinho, né? Eu peguei essa venda, falei, já entreguei a paçoca, então vamos lá. Aqui, galera, a gente tem uma média de 200, última forma, uma média de 50 que ela não foi tocada. Ela ainda não foi tocada e tá aqui o preço na cara dela. Resumindo, se a média não foi tocada, ela é uma média forte. Sendo que, olha essa média de 200. A de 200 ela está servindo de suporte e a de 50 de resistência. Porém, essa média de 200, ela já está fraca. Por que ela já está fraca? O preço já rompeu ela aqui e ele violou ela inúmeras vezes. Ele veio aqui, ela era um suporte, aqui ela virou uma resistência, chegou aqui, ela subiu. E ele fez esse rompimento nela aqui de novo, entende? E ela está totalmente fraca. E vamos lá. E você olhando para a média de 50, a média de 50 ela ainda não foi tocada. Então ela ainda não foi violada. Digamos que isso daqui é uma briga. Essa pessoa aqui de baixo, digamos que são duas pessoas. Essa pessoa aqui de baixo, ela tomou um monte de pancada. Que ela tomou literalmente pancada. E essa de cima, que é a média de 50, ela está fresquinha na briga. Ela não tomou pancada nenhuma. Agora vamos para a confluência. Vamos lá. Aqui foi a abertura do Dow Jones, foi aqui, às 10h30. Ele abriu aqui. Ele já deu essa pernadazinha para cima, sendo que aqui tem a de 200, que já foi tocada, então não quer dizer nada. Então vamos que vamos. Aqui ele estava num suporte prévio. Ela, tocou aqui e subiu. Sendo que essa médiazinha aqui de 50, ela não tinha sido tocada. Então ela está bem forte. E ainda a gente tinha um suporte que ele virou uma resistência, correto? Você vê que isso daqui é um fundinho, né? Ele é um fundinho. Então olha a confluência. Suporte que virou resistência, mais uma média de 50 que nunca tinha sido tocada. Resumindo, aqui a gente tem uma região muito forte, né? Essa regiãozinha aqui ela é muito forte. Então o que a gente faz? Fica ligado aqui e vamos ver. Muitos aqui teriam comprado, né? Olha o que o preço fez aqui, ó. A pessoa comprou. Vamos lá. Isso daqui, essa média de 200, ela está totalmente desalinhada. Então o que acontece? Aqui a gente nota que é topo descendente. Tem esse topinho aqui, depois tem esse topinho aqui e depois vem esse topinho aqui. E o que acontece? Além dos topinhos, a gente ainda tem um canalzinho, se você parar e olhar, a gente ainda tem um canalzinho aqui de alta, que ele tem a reversão baixista, correto? Então o que a gente faz aqui? A gente compra aqui, porque a gente não está vendo depois o que vai acontecer.
A gente pega e compra e bota o stopzinho aqui em cima. Geralmente eu iria botar ou o stop aqui ou o stop aqui. Aí o que que ela acontece? Quando a gente bota o stop ali e compra mais ou menos, ó, compraria aqui, onde eu marquei, e botou o stopzinho ali em cima, olha o que o preço ele vai fazer. Ó, ó, ó. Sendo que no M15 ele também está totalmente baixista. Olha o que ele faz. Aí vamos aqui em cima. Vamos apagar tudo aqui, né? Na verdade, vamos apagar tudo. Não, só vou deixar assim para vocês verem, ó. Olha o que o preço faz. Ó. Aqui, nota-se que ele faz outra estrutura. Ele pancou, ele vai ali em cima, ele faz uma estrutura. Quem não pegou lá em cima, dá para pegar aqui embaixo, ó. Olha o que ele faz. E ele vai descendo igual uma manteiga. Galera, e o que você vê aqui, ó. Ele desceu, ele entregou a boa e depois ele fez outra estrutura. Para quem não pegou, ele fez outra estrutura de baixa, ó. Topos descendente e foi descendo. Fez um pullbackzinho, foi descendo. Chegou aqui a um corona média de 20 e desceu até furar a nossa tela do computador. Então, galera, o que acontece? Quando às vezes a gente fala, ah, Fabrício, mas você fala muito de zona de armadilha, isso, aquilo, então, né? Mas tudo tem contexto. O price action, ele tem um contexto. Foi o que eu falei, a média de 50, ela não tinha sido tocada ainda. Então aqui a gente tem uma região forte e aqui a gente tem um fundo um fundo que era um suporte que ele foi rompido. Quando o preço volta aqui em cima, ele vira uma resistência, correto? Ele vira uma resistência, então ele torna uma região muito forte na memória vendedora. E aqui olha o que ele faz. Ele faz topos descendentes. Ele tem esse topinho, depois ele tem esse topinho aqui, ele ainda tem essa regiãozinha aqui, que é a região abaixo da média de 200, entende? Então, assim, essa média de 200, ela já foi violada, ela já foi espancada, então ela não serve de praticamente nada. E foi isso que aconteceu hoje. O mercado literalmente despencou, entregando a boa na região vendedora. E eu, graças a Deus, peguei essa boa e mostrei para vocês que não... Às vezes a gente tem que se atentar para o segundo detalhe, que é uma média de 200, o preço tocou na média de 200, eu vou pegar e vou comprar. Ou chegou lá, eu vou vender. Não, galera. Você tem que ter um contexto, você tem que olhar o mercado amplamente. Como assim, Fabrício? Amplamente pô. Igual aqui, ó. Se você usasse esse exemplo aqui você ia se machucar todinho. Por quê? Aqui deu compra. Porém, você nota que o preço na madruga, ele veio ancorando na média de 200. Você vê que a média de 200, ela segurou o preço. Então, aqui é uma compra linda. Para quem comprou aqui, é lindo. É a confluência. Quem pegou aqui, então, nesse candle aqui, foi muito feliz. Foi muito feliz. Pegou aqui acima desse suporte, porque ela rejeitou o preço aqui, ela se segurou na média e quem pegou aí foi muito feliz. Então, assim, no caso aqui já é totalmente diferente. Por que totalmente diferente? Aqui a média de 200 ela está fracassada. A média de 200 ela já foi violada várias vezes. Então, isso daqui ela não serve de nada. Você pode ver que o preço, olha o que o preço fez. O preço ele veio em uma tendência de baixa, né? Ele vê aqui, topos descendentes. Você vê aqui, os topinhos. Ele me pega aqui, ele rompe sem medo. Ele rompeu, ele só deu uma estouradinha, ele rompeu. Ele rompeu a média de 200, ele volta na média de 200. Ela era um suporte, ela faz uma resistência,
Aí ele panca para baixo. E aqui é o candle das 10h30, que ele faz aquela gracinha dele. Como aqui tinha um suporte também vindo lá de trás, um suportezinho vindo daqui, ele bateu nesse suporte e subiu. Sendo que aqui em cima ele encontra uma barreira. Por que ele encontra uma barreira? O pessoal fala, aí o candle é comprador, eu vou comprar porque a média de 200 está aqui, a média está ancorada, mas só que não. Por quê? Olha a confluência aqui. A média de 50 nunca tinha sido tocada e a gente tem, como eu falei anteriormente, esse fundo que era um suporte que agora ele está servindo de resistência. E o que aconteceu? Quem estava na memória compradora, ou, última forma, quem estava na memória vendedora, foi agraciado e ainda tinha mais uma confluência, que é esse canalzinho de alta. Então, o que acontece? Quando é o canalzinho de alta, ele está na reversão. E a gente pega aqui, ó. Olha quanta confluência eu falei para vocês. Aí o que aconteceu? Voltou, pancou para baixo. Fez o pullbackzinho, voltou. Chegou aqui. Ele fez outro pullback, ancorando na média de 20 e pancou de novo. Resumindo, galera, hoje o Nasdaq entregou. Quem viu meus stories viu que eu peguei essa linda venda e depois eu fui ancorando. E o que acontece? Eu peguei e saí. Quem lá me acompanhou viu, né? Tá até nos meus stories. Eu saí, eu fiz duas saidinhas aqui, ó, na média de 200 do 15 minutos, sendo que eu deixei aqui, ó, eu deixei um stopzinho aqui e fui acompanhando. Aí depois eu saí aqui, ó. Eu saí aqui, pô, tá bom pra caraca. Hoje, pô, quem pegou essa venda aí tá feliz a beça. Mas por que eu saí aqui? Saí duas, porque eu falei, pô, ele pode bater aqui e pode reverter, né? Que o Nasdaq é um ativo muito forte. Mas aqui eu fiz a minha boa e aguardei, fiquei com o zinho aqui, botei meu stopzinho que estava lá em cima. Eu peguei meu stop, botei para cá e deixei. Depois eu botei aqui, saindo nesse fundinho aqui. Pega nada, galera. Então é isso, mostrando para vocês que não é só uma média de 200 eu vou comprar, uma média de 200 eu vou vender. Isso daqui se chama Price Action, que é a ação do preço, evento e localização. A gente tem que formar todas as confluências para que no final a gente vai ser agraciado. Então sabe o que acontece? É estudo, estudo e estudo. Quem estuda é recompensado no final, galera. Isso você pode ter certeza. Galera, então fiquei por aqui hoje mostrando para vocês que a média de 200 sozinha, ela não é nada, que ela pode ser violada. Então é isso, rapaziada. Fica com Deus. Espero ter ajudado. E vamos que vamos. É isso. Fechou.